Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, para que a gente possa entrar em sintonia, em sincronia, nessa vibração de paz, de amor, de tratamento, de alegria. É o momento que encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. É o momento que a nossa individualidade sobrepõe a nossa personalidade. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É a oportunidade da gente reabastecer, reenergizar, entrar em sintonia com o que realmente vale a pena, a razão da nossa existência. Então é o momento que nós todos, buscando através da doutrina espírita, ampliar um pouco os nossos conhecimentos, ressignificar alguns conceitos, ter a certeza que não estamos aqui por acaso. Agradecemos a todas as religiões, a todas as formas de expressão de espiritualidade que existem no planeta Terra. Com certeza todos são bons caminhos que nos levam exatamente para o mesmo lugar. Então é o momento que nós, todos nós, que estamos buscando a espiritualidade, possamos olhar para toda essa diversidade com muito carinho, com muito respeito, com muita consideração, tendo a certeza que cada espírito, encarnado ou desencarnado, está aos poucos entendendo exatamente qual é o verdadeiro significado da vida, o porquê e o para que estarmos aqui.
É um momento de alegria, onde nós, por livre e espontânea vontade, estamos buscando agora Deus, a Jesus, de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma alegre, numa necessidade do nosso espírito em crescer. E para isso Deus nos dá todo o amparo, toda a sustentação e as oportunidades. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é complexo, ele é amplo e ele vai precisar de 2 aulas, de hoje e da semana que vem. Então hoje eu vou dar só a primeira parte da aula e semana que vem eu completo essa aula com a segunda parte. Por isso que eu coloquei aqui primeira parte. É um tema que na teoria nós conhecemos há mais de 2000 anos. Então não existe ninguém no mundo que já não teve contato com esse tema das mais diferentes formas, em filosofia, em religião. Então não importa qual é o caminho. Todas as religiões, todas as formas de expressão de espiritualidade tocam nesse assunto. Okay? Então nós temos uma teoria de 2000 anos falando sobre esse assunto. Só que chega um momento da nossa existência que nós precisamos pegar essa teoria, introjetar, entender como que funciona dentro de nós, e é preciso ressignificar, dar um outro significado, ampliar os nossos horizontes em relação a isso. Às vezes nós vamos ficar meio decepcionados com os conceitos da doutrina espírita, principalmente em relação a esse tema, mas a gente vai conseguir enxergar ele um pouquinho melhor, de forma mais profunda. A primeira decepção é a seguinte: só espíritos atrasados moralmente perdoam. Eu preciso ser atrasado moralmente para perdoar. Se eu for embrutecido, eu não perdoo. Espíritos embrutecidos não perdoam. Pronto, se vingam. Espíritos atrasados moralmente precisam perdoar, necessitam perdoar. Ok? Porque espíritos avançados moralmente não perdoam, porque eles não se ofendem. Eles podem ficar tristes com o fato, chateados por algumas horas ou alguns dias, mas eles não trazem aquilo para dentro dele e transformam aquilo numa mágoa. Então, espíritos adiantados não perdoam porque não se ofendem. Então, eu preciso ser espírito atrasado para perdoar. Se eu fosse avançado, eu não precisava perdoar. Como é que eu faço para não precisar perdoar ninguém? É só você não se ofender com nada. É simples assim. Olha como é simples não precisar perdoar. Essa é uma das lições mais difíceis que nós temos num planeta de provas e expiações. A lição do perdão. A lição do perdão para um planeta de provas e expiações é a lição mais difícil de entender, de compreender, de introjetar e de praticar. Estou falando de um planeta de provas e expiações, ok? Um planeta, qual é a característica? Espíritos moralmente atrasados. Então, espíritos moralmente atrasados têm essa lição essencial. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, a misericórdia significa miséria mais córdia. Córdia vem do coração. O que significa isso? Comiseração pela miséria do coração alheio. Então, é como tentar entender, não concordar, mas procurar entender em relação à ofensa nesse sentido. Então, a virtude essencial desse sermão é o perdão. Ele é tão simples, ele é tão fácil, ele é tão tranquilo, que Jesus colocou ele no 5º degrau. Por que será que Jesus, quando colocou a lição do perdão, ele colocou no 5º degrau? Por que, já que estava fácil, por que não colocou no 1º? Por que não colocou no 2º? No 3º? Porque nós precisaríamos do 1º, do 2º, do 3º e do 4º degrau para pensar no assunto, para refletir sobre o assunto, para ressignificar o assunto. Eu vou precisar da humildade, vou precisar entender o que significa a humildade, vou precisar entender o que significa a resignação, vou precisar entender o que significa mansuetude, vou precisar entender fé e razão, para eu começar a pensar em um processo de perdão.
Veja, começar a pensar num processo de perdão quer dizer que o perdão não é um passe de mágica, não acontece em uma hora, em um dia, em uma semana, e às vezes não acontece nem em um mês, às vezes nem em um ano. Então, a primeira lição é: só espíritos atrasados moralmente perdoam, não embrutecidos. Embrutecidos não perdoam, se vingam inclusive, ok? Só espírito. E o perdão, ele é um processo que pode levar anos, que pode levar décadas, que pode levar existências. Então é um processo. Mas eu preciso estar no processo de perdão. Eu preciso, pode estar no primeiro minuto desse processo. Ótimo, eu já estou no primeiro minuto desse processo. Aliás, eu vou contar uma coisinha para vocês. Ok? Provavelmente, todos nós estávamos no plano espiritual, aguardando essa reencarnação. Provavelmente sim, ok? Aí um espírito superior, um orientador, nos dividiu em salas, em pacotes de 100, ok? 100 aqui, 100 ali, 100 ali. Ele foi separando para ficar mais fácil para ele conversar. E tinha vários orientadores e cada qual ficou responsável por 100. Então, num período de 10 anos, vamos dizer assim, todos nós iríamos encarnar. Alguns no primeiro ano, outros no segundo, outros no terceiro, mas no período de 10 anos, a nossa programação reencarnatória ia acontecer nesse período de 10 anos. Eu estou falando sério, isso não é história, tá? Ok? Estou falando, aconteceu isso mesmo, literalmente falando. E aí esse orientador nos disse o seguinte: todos nós iríamos encarnar nesse período, todos nós já estávamos cientes e conscientes, era só uma questão de oportunidade, tempo e possibilidade, mas todos iríamos encarnar. Aí ele nos disse a seguinte coisa, falou: olha, o que vocês querem para a próxima reencarnação? Ou seja, vocês vão retornar aqui daqui a 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas como que vocês querem retornar? Vocês sabem como vocês estão indo. Então daqui a 80, 90 ou 100 anos, vocês estarão retornando. Como que vocês querem retornar? Era uma pergunta. Eu vou dar 24 horas para vocês responderem essa pergunta. Vocês vão entrar num consenso entre vocês e me tragam uma resposta curta. Em cima dessa resposta curta, eu vou falar para vocês qual vai ser a principal tarefa, qual vai ser a missão. Olha, interessante. Aí nos reunimos, pacotes de 100, aí chegamos num consenso. Aí a resposta que nós demos para ele foi o seguinte: gostaríamos de voltar melhor do que como estamos partindo. Vocês concordam com essa resposta ou não? Porque foi unânime. Todos chegamos a esse consenso. Gostaríamos de voltar daqui a 80, 90 ou 100 anos, mas gostaríamos de voltar melhor do que como estamos partindo. Essa foi unânime essa resposta. E ele disse o seguinte: vocês então têm uma única lição, um único desafio para vocês enfrentarem nessa reencarnação. Único. Vocês vão ter que aprender a perdoar na prática. Vocês vão ter que trabalhar o auto-perdão e o perdão. Então a vida, as experiências, então os nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Ok? Assim como nós vamos ferir e machucar, nós também seremos feridos e machucados. Até porque somos espíritos moralmente atrasados. Nós vamos machucar também, nós vamos magoar também, nós vamos ferir também. Então era a lição prática. Então vocês vão atrair para vocês situações que vocês serão, entre aspas, obrigados a trabalhar a lição que vocês estão pedindo. Para voltar melhor, vocês terão necessariamente que estar num processo de perdão. Essa é a nossa lição principal para essa reencarnação, como ser humano. Fácil? Necessário. E não eram mais lições teóricas.
Vocês vão ter a ciência, vão ter a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria. A ciência falando dessa necessidade também. Não será só a religião falando sobre isso. A ciência também vai estar falando sobre esse assunto, da importância disso. Então não é só um aspecto religioso, mas também será um aspecto científico. É o que está acontecendo. Vemos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pessoas envolvidas na área de saúde mental trabalhando sobre isso. E não necessariamente vinculados a uma religião. Então a lição nossa para essa existência é trabalhar o perdão e o auto-perdão. Fácil? Quase. Então veja como a vida tem nos trazido oportunidades para crescer nesse sentido. Mas se essa oportunidade está chegando, é porque a espiritualidade que está nos assessorando sabem que nós temos condições. Por que não nos trouxe em reencarnações passadas? Não tínhamos a menor condição para isso. Não tínhamos. Não éramos espíritos atrasados, éramos espíritos embrutecidos. Então nós subimos um degrau, de embrutecidos para atrasados. Subimos um degrauzinho na nossa evolução. Então espíritos atrasados necessitam entrar num processo de perdão. Precisam. Então nunca foi uma atitude divina. Anjos não perdoam. Jesus não perdoa. Quando a gente fala Deus perdoa, é uma forma de expressão. Quando Jesus na cruz falou, Pai, perdoa-lhes, Ele estava nos ensinando a lição do perdão. Mas Ele tinha que ser colocado daquela forma. Vamos voltar 2000 anos atrás. Como é que Ele ia falar daquela forma? De um outro jeito. Ele estava conversando com bebezinhos espirituais. Então a forma de se colocar era a lição de perdão para nós. Então naquele momento, Ele estava nos ensinando a lição do perdão. E é por isso que dentro da prática eu vou precisar da humildade, da resignação, da mansuetude, da fé e da razão. Eu vou precisar dessa estrutura, senão eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma base. Eu preciso de subsídios. E é exatamente os primeiros 4 degraus que vão me dar a condição para isso. Então, ao invés de ficar culpando ou achando culpados ou situações, vamos entender que aquela lição era nossa. Se não fosse dessa forma, seria daquela forma. Se não fosse no Brasil, seria na China. Se não fosse na China, seria no Alasca. Mas a lição viria de qualquer forma. Uma pessoa X ou Y não ia mudar nada também. São as nossas lições essenciais. Então os nossos sentimentos e pensamentos vão atrair pessoas e situações para perto de nós, para que a gente possa crescer como seres humanos. Então, perdoar, olha, aí eu separo do latim perdonare, que significa desculpar, absorver. Perdoar. Tem que separar um pouco as palavras de vez em quando para a gente entender o significado delas. Né? Só perdoa quem tem algo para doar. Então, perdão é uma doação. Para outra pessoa, não necessariamente. Não necessariamente. Tem muito mais a ver conosco e com a nossa necessidade de crescimento. Então nós temos que sair da condição de humanos embrutecidos para a condição de seres humanos. Qual é a nossa fase nessa existência? Sair da condição de humano e ir para a condição de ser humano. Qual então a liga? Qual é o degrau que separa? O que diferencia o humano do ser humano? O processo de perdão. O resto eles são todos iguaizinhos, temos as mesmas necessidades. Mas o que separa o humano do ser humano, esse degrau aqui, ó, é o processo, olha, processo de perdão. Estou num processo de perdão que vai levar 10 anos, eu estou no primeiro dia, ótimo, excelente, parabéns, entenderam? Você sabe que você vai levar 10 anos para superar aquilo, mas você já está no primeiro dia. Isso está ótimo, está excelente. Você já saiu da inércia, você já está caminhando. Entenderam? Por isso o perdão vem no 5º degrau, o 3º nível. O primeiro nível, viu? As 3 primeiras aqui eram psicológico, lembram disso? O 2º nível, fé e razão. E o 3º nível é quando o outro, a outra pessoa, entra na nossa vida. E ela é igual a nós. Ela também está nesse processo de humano para ser humano.
ela também tem os seus conflitos, ela também traz coisas de outras existências, ela também traz coisas mal resolvidas dentro dela. Tem mágoas que superam existências. Tem momentos que a espiritualidade tem que separar duas pessoas por 500 anos, para que elas possam se reencontrar num outro momento e refazer algumas coisas. É assim que funciona. Deus não tem pressa. O problema é que Deus não tem pressa. Esse que é o problema de Deus, Ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Então existem 3 tempos: o tempo cronológico, o tempo espiritual e o tempo de Deus. Às vezes você está no tempo espiritual. Tá, eu já entendi que eu preciso disso. Agora eu preciso aguardar a oportunidade. A oportunidade não depende de mim. Entenderam ou não? Eu me coloco na posição, mas a oportunidade não depende de mim. Depende de uma configuração de fatores, que aí é com Deus. Entenderam? A própria vida e as suas leis. Quando nós falamos de amor, olha interessante isso. Conhecemos o amor paternal. Ninguém tem dúvida aqui o que significa o amor paternal. Todos nós conhecemos o amor maternal. Ok? Filial, conjugal, fraternal. Para quem não sabe, sem dúvida, o maior é o maternal, mas o mais puro é o fraternal. O maior é o amor maternal, mas o mais puro é o fraternal. É o amor de amigo. É o amor menos egoísta que nós temos conhecimento. Os outros são bastante egoístas. São bastante egoístas. Não são pouco, não. O amor fraternal é o amor de amigo. E nós gostamos do nosso amigo, do jeito que ele é. Exatamente do jeito que ele é. Às vezes podemos ficar 10 anos sem vê-lo. Quando você encontra um amigo, é uma festa. Isso acontece com os outros amores ou não? Não, porque os outros amores têm muita cobrança, tem muita exigência, tem muito egoísmo, tem muita dependência emocional. O amor não. Então o amor materno, ele é grande? Sim, questionável. Mas o amor puro, chamado amor fraternal. Por isso que uma das camadas, nós temos 7 camadas, e uma das camadas chama-se amor fraterno. Olha, interessante, né? Nós temos na crosta, temos o abismo, subcrosta, crosta, umbral, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. São 7 camadas. Então por que não colocaram amor materno, então? Por que fraterno? Porque é o amor mais puro que existe. Ok? Menos exigente, vamos dizer assim. E agora, dentro dessa configuração, porque nós falamos assim, amor incondicional. Planeta Terra não existe amor incondicional. Planeta Terra, provas e expiações. Não existe amor incondicional. Todos os amores têm condições, ok? Todos. Nós vamos ter que aprender agora um amor chamado amor-perdão. Então, para a espiritualidade superior, o perdão é uma forma de amor, que nós conhecemos na teoria, e necessariamente, nós assinamos um contrato antes de reencarnar lá, quero voltar melhor, aceito as regras. As regras é uma única, inclusive. Você vai ter que entrar num processo de perdão, de auto-perdão e de perdão. Necessariamente, se a gente quer voltar daqui a 80, 90, 100 anos, melhor. Agora não é mais 80, 90, deu para diminuir esse tempo, né? Talvez seja daqui 40, 50, 60, já caiu um pouco esse tempo aí. Então veja, dentro dessa estrutura, no planeta Terra, a maior carência que existe não é a carência material. Vocês podem ter certeza. No momento que o mundo está vivendo, não é a carência material a maior carência do planeta Terra. É afetiva. As pessoas estão carentes de afetividade, começando pela autoafetividade. Deu para você entender ou não? Qual a maior carência afetiva? Da autoafetividade. Depois vem a afetividade. Porque o ser humano, às vezes, ele é tão complexo que ele quer que o outro faça alguma coisa para ele que nem ele faz.
É interessante o ser humano, né? Gostaria que o outro fizesse algo por ele, que nem ele faz por ele. Ele acha que o outro tem obrigação. Então o problema não é exatamente o outro, é ele. Então quando se fala que a maior carência é afetiva, começa pela autoafetividade. A maior dor que nós sofremos no planeta Terra é a dor da ilusão. Da autoilusão. Começa a autoilusão e depois a ilusão. Veja, nós nos iludimos. Então a ilusão hoje é considerada a maior dor que um ser humano pode enfrentar no planeta Terra. A pior droga é a mentira, a auto-mentira. O ser humano é o único ser que consegue mentir para si mesmo. E ele acredita, inclusive. Ele consegue mentir para si próprio. E acreditar nas mentiras que ele conta. Veja, então a pior droga é a mentira. E o maior desafio que nós temos para o século XXI, na virada do milênio, já disseram isso, ó, o maior desafio do século XXI é exatamente isso aqui, ó, o perdão. Começando pelo auto-perdão. Veja. Então nós temos aqui 4 estruturas. Todo ser humano do planeta Terra está com essas 4 estruturas. 4. Vai diferenciar de um para o outro, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu momento, mas todo ser humano do planeta Terra está com essa 4 estruturas. Falar da carência, da dor, da droga e do desafio. Todo. Vai variar de um para o outro, mas todos. Então quando nós falamos das emoções primárias, 3. O amor, o medo e a raiva. São emoções instintivas. Elas vieram do reino animal. Elas fazem parte do reino animal. Vieram para o reino nominal, claro, e aí junto com a intelectualidade, nós fomos retransformando essas emoções. Pode falar, Jacques. A compaixão é uma derivação do amor. Aí cada uma dessas se derivam em 5, 10, 15 outras emoções. Essas são as emoções básicas. Por exemplo, onde está o pavor? No medo. Então, cada emoção básica, no reino hominal, isso não acontece no reino animal. Veja, no reino animal você tem amor? Sim. Você tem medo? Tem. Você tem raiva? Tem. Eles têm também. Mas quando é trazida essas emoções junto com a intelectualidade, nós vamos ter derivações dessas mesmas emoções básicas. A dor no reino animal, você vai cair na prova, tá? A dor no reino animal, ela é fruto da imaturidade anímica. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica, porque eles estão num processo de desenvolvimento. Eles não são espíritos, eles são princípios espirituais. Então, uma imaturidade neles. Então, a dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica, da própria alma, do princípio espiritual. A dor no reino hominal é fruto da imaturidade moral. Entenderam a diferença ou não? Tanto que eles sentem dor, sentem, com muito menor intensidade do que nós. Os animais sentem dor, sim, tem um corpo biológico, mas a intensidade de dor que eles sofrem tem a ver com o corpo somente, com todas essas transformações, essas modificações. Então eles são protegidos pela ignorância deles. A dor que nós sentimos, ela é potencializada de acordo com o nosso momento, da nossa evolução moral. A dor do coração partido, já ouviram falar um negócio desse ou não? Isso não tem no reino animal, pode falar. Dó vem exatamente disso daqui, ó, de você ter dó de alguma coisa, de você ter compaixão de alguma coisa, de você sentir alguma coisa assim. Então você vê uma situação, isso desperta, mas o dó é uma derivação disso daqui também. Então você tem cada emoção básica, são chamadas de emoções básicas, você tem 10 a 15 derivações de cada uma delas. Pode falar. Aconteceu um fato interessante, questão de perdão. Eu tive uma divergência com determinada pessoa e resolvi simplesmente não levar mágoa, mas também não fiquei... Mudei de cidade e não tive mais contato. De repente eu recebo uma mensagem no meu celular da sobrinha da pessoa. Olha, eu vou te
cigano, que eu quero te perdoar. Bom, menos mal. Eu li a mensagem, Sim. mas me perdoar. Não tem nenhum problema. Uma pessoa com a qual teve divergência já resolvemos, estamos bem. Sim. Porque aconteceu isso eu fiquei magoada e agora eu estou simplesmente eu aceito o seu perdão. Ótimo. Não é exceção, nunca foi te ofender. Eu estou aprendendo nessa vida aqui, que ela não vem de uma nova instrução. Claro, sem dúvida. Mas você vê que a pessoa pegou uma mágoa, ficou com ela muito tempo, é o que nós fazemos, Aliás, pessoal, né, outra decepção para vocês, né, a doutrina espírita é ótima para isso, né, não existe a menor possibilidade de alguém nos magoar, tá? Quem nos magoou somos nós, com aquele fato que aconteceu. Entenderam ou não? Aconteceu um fato, sim, ninguém está discordando sobre o fato, mas transformar aquele fato numa mágoa, sou eu que faço isso. Não é ninguém que faz isso. Até para conjugar o verbo magoar, é sempre nesse sentido, tá? Ninguém consegue me magoar. Só eu consigo fazer isso comigo. Entenderam ou não? Você pode ficar triste com o fato? Sim, claro, natural que seja assim. Mas transformar aquilo numa mágoa, tanto que a espiritualidade fala que mágoa, um dos nomes da mágoa chama-se orgulho ferido. Tem muito mais de orgulho do que do fato em si. E às vezes o fato já foi, ninguém se lembra mais, você está com aquilo dentro de você. Às vezes por anos, por décadas, te corroendo por dentro. Joana de Ângeles, ela é bem clara quando ela fala assim, que a mágoa é um diluente da alma. A mágoa é um diluente da água. Vamos fazer uma analogia. Quando a gente olha aqueles vulcões que estão lá há séculos, né, quietinho, e de repente ele começa a entrar em erupção, o que está acontecendo dentro dele? E às vezes está acontecendo já faz algumas décadas e ninguém percebeu. Aquela lava incandescente vem de baixo, não vem? E ele vem comendo o vulcão por dentro, ele vem derretendo todas aquelas rochas. Não é assim que funciona? Você já viu isso ou não? Ele vem, quem olha de fora não percebe nada. Não vê nada, só vai ver a hora que aquilo sobe. E ele destrói o vulcão por dentro. Ele destrói, aquela lava escorre, e aí vai encontrar, às vezes, o mar, a água esfriando aquela lava incandescente. Isso é uma analogia. A mágoa faz a mesma coisa com a gente. Nos corrói por dentro. Nos corrói como um vulcão. Fica ali quietinha, por décadas, está te corroendo por dentro. Quando ela explode, é justamente as águas do perdão que vai esfriar aquela mágoa. Entenderam ou não? Então achar que a nossa mágoa, a nossa dor vai encontrar o outro, não vai. Não vai. Você pode ficar magoado por 50 anos. Não vai atingir o outro em nada. Só atinge você. Só te faz mal. Interessante isso, de começar a pensar que a mágoa me faz mal. Por mais que eu odeie, por mais que eu continuo magoado, ferido e machucado, me corroendo por dentro. Então, o perdão tem a ver com a individualidade, não com a personalidade. É uma briga entre personalidade que fala não perdoo e me vingo, inclusive. A individualidade, que é a nossa essência, fala perdoe. Deixa para lá. Deixa que a vida se encarregue. Tem uma briga interna o tempo todo. Então o perdão não está na personalidade, está na individualidade. Por isso que filmes de vinganças faz tanto sucesso. Aí ele vai achar uma causa qualquer e destrói uma cidade inteira. Aquilo é vingança. E por que nós nos comprazemos? Porque nós colocamos a nossa mágoa, o nosso ressentimento, nós colocamos a nossa raiva, tudo em cima daquilo ali. É como se estivéssemos exteriorizando aquilo. Alguém está nos representando. Deu para você entender ou não? Por isso que filme de vingança faz tanto sucesso. Porque os seres humanos, os humanos, são magoados, feridos e querem se vingar. Seres humanos estão magoados, estão feridos, mas querem perdoar. Perceberam a diferença ou não? Então quem grita dentro de nós, no processo de perdão, não é a personalidade, é a individualidade, é a nossa essência. É a nossa essência. Quando nós nos comprometemos lá, ele não estava falando com a nossa personalidade.
Nós nem sabíamos qual seria a nossa personalidade. Estava falando com a nossa individualidade. Por isso que nós aceitamos. Por isso que, olha, vocês vão revestir uma personalidade, vocês vão viver situações, mas é a individualidade que vai trazer para vocês as lições que vocês precisam. No nosso caso, uma única lição: aprender a perdoar na prática, não na teoria. A teoria nós já temos, ok? Veja, a raiva, uma derivação da raiva, porque a mágoa vem da raiva. A raiva, o ódio, o ressentimento, a mágoa, a vingança e mais. Tudo isso aqui é uma derivação de uma emoção primária. Primária, ok? E tem muito mais. E isso vai nos corroendo aos poucos. Ressentimento, ressentir, sentir de novo. Não bastou da primeira vez, foi isso? Porque se eu pegar a palavra ressentimento e olhar para a palavra ressentimento, vem do ressentir. O ressentir é sentir de novo. Eu preciso sentir aquilo de novo? Não bastou da primeira vez? Aconteceu há 1 ano atrás, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu estou ressentido. Ressentido. Tem muito de orgulho aí. Muito de orgulho. Então o ressentimento é o meio que o ser humano, vamos dizer assim, né? Melhor, humano, escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Entenderam ou não? Que é uma escolha do presente. É uma escolha do presente. Então o ressentimento é o meio que o ser escolhe no presente, no agora, para se aprisionar ao passado, comprometendo o futuro. Só que temos um probleminha aí. A nossa estrutura imunológica não suporta tanta toxina e o corpo adoece. Então, mais de 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Mais de 90%. Isso é a ciência falando. Não é a religião falando. Mais de 90% das nossas doenças são psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Doenças da mente que extrapolam para o corpo físico. Doutrina espírita fala doenças do coração, do sentimento, que vão para a mente, que extrapolam para o corpo físico. E dentro dessas doenças tem mágoas, tem ressentimento, tem ódio, tem frustrações, tem ilusões. Veja, tem uma série de situações acontecendo dentro de nós. E o nosso corpo físico não tem mais estrutura para suportar por décadas a fio tanta carga de toxina. Ele adoece. Ele simplesmente adoece. Eu diria até que não existem doenças. Existem doentes. Somos nós que produzimos as doenças. Porque levou mais de 3 bilhões de anos no laboratório da natureza, mais de 3 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então se levou mais de 3 bilhões de anos para formar o corpo humano. Vocês acham que existe algum erro aí? Quantas modificações, transformações, experimentações no reino vegetal e animal para se chegar a um corpo humano para durar média 100 anos. Uma máquina para durar média 100 anos sem doenças. Olha interessante isso. Então de onde vêm as doenças? Então mais de 90% das doenças elas são psicossomáticas. Por isso que algumas doenças retornam. Existe alguma coisa dentro que não foi curada. O que não foi curado? Ódio, ressentimento, mágoa, vingança, ilusão. Câncer, por exemplo? Câncer, por exemplo. Por isso que não existe algum, não existe, pessoal. Vai se melhorar muito? Claro. Vai fazer muitos tratamentos? Sim, questionável isso. Mas a raiz não está no corpo. A causa não está, não só do câncer, de outras doenças também. A raiz não está, aliás, nenhuma está no corpo. Está no espírito. Está no espírito. Você cuida. Quando você fala que, por que Jesus, né, nosso Cristo, não curou a todos? Já pararam para perguntar isso? Por que ele não curou a todos? Eu diria, inclusive, que ele curou aqueles que estavam praticamente curados da alma. Ele só deu o toque final. Ele deu o toque final, aí sim. Aí ele cuidou do corpo. Tudo bem. Ok?
Mas aquele que a alma ainda estava magoada, ferida, machucada, e não queria, ele aliviava a dor, só aliviava, porque a lição não tinha sido aprendida. Aí igual queria curar o olho do Chico. Exatamente isso. Exato. Porque quando Jesus curava alguém, isso aconteceu algumas vezes, mas tem um caso muito específico, que ele parou na frente de um cego, não sei se vocês sabem dessa história, um cego de nascença, onde aquela pequena comunidade cuidava daquele ser desde pequenininho, ele era cego desde criancinha, ele cresceu, ok? E a comunidade cuidava dele. Era o único cego que tinha na comunidade, então eles cuidavam, dava casa, dava comida, dava roupa, cuidava dele. Aí descobriram que Jesus ia passar exatamente por lá. Falei, bom, é a oportunidade. É a oportunidade. Ok? E fizeram de tal forma que colocaram o cego, que já era adulto, na frente de Jesus. Na frente de Jesus. Ele era cego. E Jesus faz a seguinte pergunta: o que queres que eu faça? Parece óbvio, mas não é. Será que todo cego quer enxergar? Será que todo doente quer se curar? Porque uma vez que Jesus recuperasse a visão dele, como que a comunidade ia cuidar dele a partir do dia seguinte? Entenderam ou não? Perceberam ou não? Porque quando Jesus faz essa pergunta, o que queres que eu faça? Ele sabia que ele era cego, não era essa a questão. Mas a pergunta tinha uma profundidade, uma complexidade muito maior. Muito maior. Ok? Então será que todo cego quer enxergar? Todo doente quer se curar? Nem sempre. Oi? E o que aconteceu? O que ele pediu? E aí? O que aconteceu? Essa história não termina. Não termina, porque o que queres que eu faça? Ficou por aí a pergunta. Ele parou aí. Olha, interessante. Então é uma coisa para a gente refletir sobre. Por isso que Jesus às vezes não curou todos. Ele aliviava sim, alguns eles curava sim, mas aqueles que estavam praticamente curados. Curados do espírito. O corpo era um detalhe. Deu para você entender ou não? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Então veja. O perdão, ele está ligado à emoção, não à memória. Quando você fala, preciso esquecer, coloque o esquecer entre aspas. Só se você tiver um problema de memória, aí sim você vai esquecer. Se você tiver um outro problema. Mas o esquecer para a doutrina espírita é ver de um outro jeito. Ressignificar, ver aquele fato de uma outra forma, de um outro jeito. Começar, esse é o processo de perdão. O processo de perdão que eu estou falando desde o início é você enxergar aquele mesmo fato, começar a enxergar. Não é para você concordar com a atitude, não é isso. Não é isso, ok? Até coloquei a seguinte frase aqui, ó. Perdoar não é apoiar comportamento que nos tragam dores físicas e morais. Não é ser conivente. Não é negar os próprios sentimentos. Perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar é começar a enxergar aquilo de uma outra forma. De um outro jeito. É um processo lento e gradativo, onde a gente vai aos poucos entendendo que o perdoar é para mim. Quem ganha com isso sou eu. Quem ganha com isso, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Só existe obsessão porque não existe o perdão. Veja, se fala em processos obsessivos. Mas só existe obsessão porque não existe o perdão. Deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Olha. Então qual é o problema do humano em transição para o ser humano? A lição do perdão. O que diferencia um humano de um ser humano é o processo de perdão. Quem está no processo de perdão e quem não quer nem estar no processo de perdão. Tem pessoas que não querem nem estar e carregam aquilo por décadas e levam isso para o plano espiritual. E ficam no plano espiritual. E reencarnam com o problema. E reencarnam com o mesmo problema. Olha que interessante isso. A gente acha que morrendo acaba o problema. Não. Ele amplifica o problema. Ele amplifica. E você, se você não trabalhar isso no plano espiritual, você retorna para colocar em prática. Então, existem situações que a gente resolve lá? Sim, mas tem situações que só se resolve aqui. Mas no plano espiritual a gente pode continuar
trabalhando lá, evoluindo lá. É o que acontece. É o que acontece. Só que existem determinadas situações que a gente só resolve aqui. Por exemplo, se eu precisar, frente a uma situação, da bênção do esquecimento, da sensação de começar de novo, então você reencarna para resolver aqui. Deu para você entender? A bênção do esquecimento, a sensação de começar de novo. Quem faz parte da nossa família? Olha, interessante. E dos agregados também, né? Claro, que vem depois. Todos eles, de alguma forma, têm a ver com o nosso crescimento espiritual. Será que todos foram amigos? Nem sempre. Nem sempre. Ok? Então, muitas vezes, a reencarnação é você transformar o ódio em perdão com a bênção do esquecimento. Entenderam ou não? Cássio, esse perdão que você está falando aí, a gente realmente, quem feriu muito uma pessoa, a pessoa vai querer perdoar, entra nesse processo, perdoa, mas pode manter uma distância. Precisa manter uma distância em algum momento. Ah, sim, Tá, nunca mais. não, às vezes você precisa. Um amigo próximo, Veja, se ele é perigoso, se ele nos Então, feriu, se ele nos traiu. o processo de perdão, às vezes, necessita de uma distância. Você tem que ter uma distância psíquica da pessoa e do problema para você começar o perdão. Você precisa disso. É uma questão de estrutura psicológica. Então, um distanciamento é necessário, às vezes, para você se recuperar nesse sentido. Você não é obrigado a viver com uma pessoa que te ofende todos os dias, te fere todos os dias. Não é essa a questão. A espiritualidade não fala isso. Não, você não precisa se tornar vítima de ninguém. Você não precisa se tornar vítima de ninguém. Então, às vezes, cada caso é um caso, há uma necessidade da distância do fato e da pessoa, para você se recuperar, para você começar a trabalhar o processo de perdão. Então, a espiritualidade nunca disse para a gente conviver com pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos maltratam. Às vezes você precisa da distância até por uma questão de saúde psíquica, até para você se recompor. Você não precisa nem necessariamente voltar a viver, não é essa a questão. Porque a ideia é a seguinte, vamos ver se vocês vão entender esse desenho aqui. Que a gente caminha numa paralela, tudo bem? Que todo ser humano caminhe numa paralela. Mas não é assim que acontece, você faz assim. Entenderam ou não? Entenderam o desenho? Não. Se você está aqui, acontece o problema, você distancia. Ok? Fator tempo, fator experiência. Aí você junta. Não importa a configuração aí, pessoal. Pode ser como amigo, pode ser alguém próximo, não importa a configuração. Aí a espiritualidade junta. Saiu faísca de novo, separa. Mais um tempo, experiência, volta. Aí você vai diminuindo isso até você aprender a andar na paralela. Entenderam como funciona? Então, às vezes, aprender a andar na paralela, que é o ideal, é necessário algumas distâncias. Porque os dois vão estar aprendendo com a lição. Os dois. Então, às vezes você vai para cá, ele vai para lá, né? E aí vocês aprendem, crescem, evoluem, voltam. Não importa a configuração, como é que vai ser. Voltam e diminuem essa distância, até aprender a andar na paralela. É assim que funciona. Então, a distância, às vezes, é necessária. Então, quando nós falamos de um processo de perdão, que é um processo lento e gradativo, eu tenho que começar a fazer algumas perguntas para mim. São várias perguntas. Vamos começar hoje, pelo menos, as perguntas. Dentro da ofensa recebida, primeira coisa, qual foi a minha participação? Será que eu não participei dentro de uma ofensa recebida? Será de forma consciente ou não? Eu não provoquei aquilo, até de forma consciente ou não? Primeira coisa eu tenho que olhar, será que de alguma forma, de forma consciente ou não, explícita ou implícita, eu não provoquei aquela situação? Tem que pensar no fato. Eu tenho que pensar nesse fato. Se eu sou biologicamente frágil e espiritualmente, vou usar o termo, tá? Perfectível. Se eu sou biologicamente frágil e espiritualmente perfectível, significa que eu também erro, que eu também falho, que eu também prejudico, que eu também, às vezes, trago tristeza para as pessoas, ou não?
Porque senão eu vou achar que eu sou vítima de tudo. E não sou. Quantas vezes uma palavra mal colocada, quantas vezes uma palavra, quantas vezes uma situação que eu fiz. Então, eu também sou biologicamente frágil, um espírito perfectível. Então, dentro dessa perfectibilidade, eu posso e devo e vou cometer falhas, erros e equívocos. Sim ou não? Porque é muito fácil, pessoal, muito fácil culpar o outro por tudo. E quando eu olho para mim e falo, mas eu também erro. Eu também falho. Eu também já cometi deslizes. Eu também já me equivoquei. Eu também já ofendi. Eu também já prejudiquei. Perceberam que é um processo de perdão? Não é você concordar com o que aconteceu, mas entender que você também está nesse processo. Que você também está nesse processo. Aí você tem que trabalhar o quê? O auto-perdão. Você tem que trabalhar o auto-perdão. Então, quando eu trabalho o auto-perdão, eu trabalho o perdão. Quando eu trabalho o perdão, eu trabalho o auto-perdão. Entenderam? Porque eu também tenho que aprender a me perdoar. Porque senão eu me machuco. Eu acabo me magoando, me ferindo, não me perdoando, não me amando. E aí eu vou degradando. Então, a primeira coisa é entender, sou o espírito de um planeta de provas e expiações, moralmente atrasado, e de tempos em tempos eu vou acabar machucando alguém, ferindo alguém, qualquer coisa nesse sentido. Veja. Segundo, qual é a minha participação no processo daquela ofensa? Qual é a minha participação? Às vezes eu vou cutucando, de repente a pessoa explode. Eu acho que foi ela. De repente eu aos poucos vou minando a resistência daquela pessoa em determinadas situações, tem que chegar um momento que ela explode. Mas qual é a minha participação? Pode ser mínima, mas pode ser máxima. Porque ninguém ofende ninguém do nada, tem que ter uma situação. Terceiro, será que o ofensor não estava naquele momento ou naquela fase da vida dele passando por problemas internos? São várias perguntas, tá? Processo de perdão são perguntas que eu tenho que ir fazendo. E à medida que eu vou fazendo essas perguntas, eu vou olhando o fato, eu vou ressignificando o fato. Eu não preciso concordar com o que aconteceu, mas eu estou começando a olhar aquilo com outros olhos. Entenderam o que é ressignificar? Ressignificar é isso. Então, será que aquela pessoa que me ofendeu não estava num momento delicado? Não estava num momento depressivo, ou num momento agressivo, ou num momento de extrema carência? Ou estava desequilibrado por alguma situação, ele acabou me ofendendo? São perguntas. Outro. Será que o meu ofensor ainda não é um espírito embrutecido? Até ontem eu era? Até ontem nós éramos, hoje estamos só atrasados, por isso que estamos aqui. Ok? Se fossem embrutecidos, não estaríamos aqui, tá? Não estaríamos aqui. Então, mas até ontem eu era do mesmo jeito. Ofendia, batia, gritava, berrava, exigia, traía, matava. Não era assim? Não era assim? Mas até pouco tempo atrás eu fazia isso. Será então que o meu ofensor ainda não está no degrau de baixo sobre esse aspecto? Por isso que ele age dessa forma, como eu agia até ontem? A gente agir dessa forma, Veja. E entender dessa maneira que você está certo. Para você, para entender, pera um pouquinho. Exato. Aí fica complicado, você não vai fazer a culpa por você. Né? Segundo Joana de Ângeles, a culpa é um subproduto do orgulho. A culpa é um subproduto do orgulho. Outra questão sobre o processo. A impessoalidade da ofensa. O que é a impessoalidade da ofensa? De repente você está aqui ou em algum lugar, alguém vem, dá um grito, dá um berro e você acha que foi para você. E você cata aquilo para você. Vamos imaginar, de repente estamos trabalhando num escritório, todos nós trabalhando, aí passa o dono, né, xingando, brigando, e você acha que é para você, e você pega aquilo para você. Como se ele estivesse falando com você. Você pega aquilo para você.
A impessoalidade da ofensa, ela não foi direcionada para você, mas você achou que era para você. A impessoalidade da ofensa. Então nós carregamos mágoas, ressentimento de coisa que nem estava direcionado para nós, mas nós pegamos como se fosse para nós. Olha, interessante isso. Esse processo do perdão, ele acontece no coração ou na consciência. Não adianta eu falar, eu quero perdoar, eu perdoo. A gente tem que sentir. Sentir. O perdão não está aqui, ele está aqui, só que eu tenho que começar a trabalhar ele aqui. Eu tenho que começar. Olha, eu estou colocando várias perguntas para vocês pensarem, raciocinarem, ressignificarem. Quando alguma coisa fazer sentido, desce para cá. Entenderam ou não? Então o perdão está na emoção. Aqui vai ajudar o caminho. Mas você perdoa aqui. Você não perdoa aqui. Aqui onde? No sentimento. No sentimento. O sentimento está no sentimento. Por que está no peito, literalmente? Olha que interessante essa pergunta que ela fez, né? E isso é uma coisa que há milhões de anos é assim. Quando a gente tem que se dirigir a nós, vocês já repararam que ninguém põe a mão na cabeça? Olha, está falando comigo. Olha que interessante quando as pessoas, nós fazemos sem pensar. Então a nossa referência máxima é sentimento. E o sentimento está dentro do coração, vamos dizer. Está em tudo, mas sentimos com o coração. O sentimento está em tudo, na verdade. Mas quando eu tenho que me referir, você coloca a mão no peito. Fala comigo. Não é assim que a gente faz? Você não fala comigo. Repararam isso não? Então, qualquer ser humano do planeta Terra, quando tem que se referir a ele, ele vai com a mão na direção do coração. Então, por quê? O coração significa, é um simbolismo de sentimento. Então, eu sou os meus sentimentos. Entenderam? Pode falar. A gente, sempre quando ouve falar de Jesus, e é até interessante que a gente coloca Jesus num patamar de fez tudo certinho, tudo bonitinho, mas a gente vai ler lá a Bíblia, e a gente vai ver que às vezes ele é rude com as pessoas. Isso eu falo. E aí vem a questão do ressentimento. Sim. Que uma mulher chega para ele e ele olha para ela e diz assim: vem cá, você acha justo que eu tire a comida da mesa dos filhos e dou para os cães? Ele tratou a mulher de uma forma bem áspera. Enérgica. Áspera. A palavra é enérgica. Na realidade, agora, como você falou, eu vou dizer que a mulher não era judia. Sim. E naquela época, os que não eram judeus se achavam melhores que os judeus. Sim. Então, essa atitude dele foi para testar se ela era egoísta ou não. Ela falou: não quero falar para você que você me tratou mal. Sim. Mas ela foi bem sucinta quando ela disse assim: mas peraí. Sim. Até os cães como o resto da mesa do seu Senhor. Sim. Aí ele falou: vai, a tua fé te salvou. Sim. Ele não falou: a tua fé te curou. Não. A fé te salvou. Exato. Eu uso a palavra salvação porque é da época, né? Era da época. Jesus, pessoal, ele nunca foi violento. Ok? Violento não. Né? Quando ele usava de agressividade, a palavra mais correta é energia. Então ele foi enérgico várias vezes. Ele foi até duro nas palavras várias vezes, mas nunca violento ou agressivo para ofender, mas para chamar a atenção. Temos uma questão aí muito interessante, que nós temos o Cristo, tudo bem? O Cristo planetário, que nós já falamos sobre ele, tudo bem? Temos milhões de Cristos no nosso sistema solar, cada planeta tem seu Cristo, nós só conhecemos um só. Então ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos. Ele tem aproximadamente 15 bilhões de anos de evolução. O nosso universo tem 13,7. Então ele vem de um outro universo. Tudo bem? Temos o Cristo Jesus. O Cristo que ia tomar uma personalidade, ok? Cristo Jesus. Ele levou milênios. Esse processo dele levou milênios, ok? É a mesma coisa que querer colocar o sol dentro de uma caixa de fósforo. A dificuldade foi essa. Ok? Então temos o Cristo que teve uma personalidade que nós chamamos de Jesus. Esse grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Ok? Então aí não temos o Cristo Jesus, temos o Jesus Cristo.
Temos agora aí o Jesus Cristo, que ele falava o enviado. Esse é o terceiro aspecto. Mas o quarto aspecto, eu cheguei a comentar isso com vocês, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala do Jesus ser humano. Esse é o mais terrível de todos. Verdade. Nenhum cristão gosta desse. Nenhum, absolutamente. Nenhum. Nem espírita, nem ninguém. Não gosta. Questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo? Vede Jesus. A resposta mais curta. Por que não colocou Cristo? Por que não colocou Jesus Cristo? Por que colocou só Jesus? Porque Jesus é um modelo de ser humano. Deu para você entender ou não? Como ser humano, ele era um ser humano só. E ele nos ofende. Por que ele nos ofende? Porque não é tão difícil ser daquele jeito como ser humano. Eu prefiro o Cristo, prefiro o que fez milagre, eu prefiro aquele que está longe do que aquele que está do lado. Deu para você entender ou não? Então, o Jesus da questão 625, e sem querer fazer propaganda, pessoal, mas eu já li muito a questão 625 em vários livros espíritas, mas eu consegui entender realmente a questão 625 do Livro dos Espíritos com o autor não espírita, Augusto Cury. Ele tem 2 livros especificamente que falam sobre Jesus. Ser humano. Como era Jesus como ser humano, como era o dia a dia dele. Como era o dia a dia dele. Esqueçam os milagres, esqueçam as curas, esqueçam tudo. Como ele era no dia a dia. Qual é a dificuldade? O orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência e a vaidade. Essa é a nossa dificuldade. Essa é a nossa dificuldade. Porque ele não fez como Jesus, tá? Ele não fez nada de extraordinário. Ele só foi o melhor ser humano que já existiu. Mas eu prefiro o outro. Manter ele longe de mim. Deu para você entender ou não? Então por isso que a questão, se ele fala do ser humano, como ele tratava as pessoas, como ele, os animais, as pessoas diferentes da época, com cuidado, com carinho, com respeito, como ele se dirigia às autoridades. Veja, é um ser humano. Por isso que ele nos ofende. Por isso que esse Jesus nos ofende. Porque não é tão difícil assim. É o meu orgulho que não permita que eu seja daquela forma. É só o orgulho. É só o orgulho. Nasceu como qualquer criança, ok? Mas eu ainda tenho aquele outro atende a minha necessidade, ok? Eu preciso ser um ser humano. Então qual é a proposta? Ser um ser humano. Então ele falava do perdão, mas não era para ele, era para nós. Era exatamente para nós. Então quando eu começo a voltar no processo de perdão, começo a fazer uma série de perguntas, né? Desde qual é a minha participação naquilo, qual é a condição do meu ofensor, se ele estava doente, se ele não é um espírito embrutecido, se naquele momento ele não estava passando por um transtorno, e a impessoalidade, mas a mais importante de todas. É uma série de perguntas que eu vou fazer. Isso é um processo de perdão, mas a mais importante de todas. Qual é a minha lição? Dentro daquele fato. Qual é a minha lição dentro daquele fato, daquela situação? Eu não reencarnei para ser um espírito melhor? Para ser um espírito melhor no planeta Terra, eu tenho que necessariamente trabalhar o perdão. Necessariamente. Se eu quero voltar melhor, eu tenho que estar no processo. E como que eu vou voltar melhor só com a teoria? Tem que ser na prática. Então a lição de perdão para nós, nessa existência, é prática, porque nós já estamos preparados para o processo. Não estamos preparados para perdoar, estamos preparados para entrar num processo de perdão. Entenderam ou não? Perdoar ainda não. Mas estamos entrando, porque, vejam,
Muitas das nossas ofensas, das mágoas, de ressentimento, tem muito de orgulho, tem muito de carência. Tem muita coisa dentro de nós que fica fervendo dentro de nós, como um vulcão, com as lavas dentro de um vulcão. Mas a gente vai ver que o componente principal disso daí, às vezes é orgulho, é carência, é ressentimento, é mágoa, é arrogância, é prepotência. Quer dizer, vai ver qual é o ingrediente principal que nos mantém ligados. Tem pessoas que ainda querem se manter com ódio no coração, querem se manter porque é uma decisão, só para manter a ligação com aquela pessoa, nem que se for pelos laços do ódio. É uma ligação mórbida. Já ouviram falar disso ou não? Ao invés de você libertar, você fica odiando, você fica falando mal, você fica relembrando do fato, você mantém aquela ligação. Eu ainda quero me manter ligado àquela pessoa que me ofendeu, nem que se for por laço de ódio. Veja, olha o que o ser humano faz com ele. Aí eu mando ódio para lá e vem ódio de lá para cá. O que acontece? Os dois se alimentam de ódio. 2 vezes. Não é uma vez só. Aquilo que você manda e aquilo que você recebe. Então você está, à medida que você emite o ódio, já faz um estrago por dentro. A hora que aquele ódio vem, você respira ele. Veja. Então pessoas às vezes se mantêm unidas por laços de ódio. É uma ligação mórbida, que destrói os dois. Tem casos também que é difícil saber o que perdoar. Tem coisas que são mais explícitas, assim. Tem Sim. situações que aparentemente você vê aquilo e você consegue tirar lições de ressignificação. Sim. Mas acho que tem algumas coisas que a gente ainda precisa parar e pensar o que você precisa perdoar daquela situação, ou às vezes a gente ainda fica dúvida. Como que eu sei que eu estou num processo de perdão? Olha que interessante. Como que eu sei se eu já estou num processo de perdão? Quando eu começo a ter dificuldade de lembrar dos detalhes do que aconteceu. Quando eu lembro do dia, se estava chovendo, se estava frio, que roupa que estava, a coisa está viva dentro de mim. Quando eu começo a esquecer algumas coisas, alguns detalhes, isso já é um processo de perdão. Aí alguém pode me perguntar assim, tá, mas se eu não vejo mais aquela pessoa, se ela está, sei lá, na China ou no Alasca, ou está desencarnada, como é que eu faço? Vamos lá. O ser humano, ou nós vivemos em 3 planos simultaneamente. Nós aqui vivemos em 3 planos simultaneamente. O primeiro plano chama-se plano mental. O plano mental responde por 50% da nossa realidade. 3 planos. Plano mental corresponde por 50% da minha realidade. O plano astral, formas, pensamentos, responde por mais 30% da minha realidade. O que é o plano astral? Eu estou pensando em alguma coisa, eu estou imaginando. Vocês concordam? Fatos, situações, são formas, pensamentos que eu vou criando, que eu vou imaginando. Isso corresponde a mais 30% da minha realidade. Se eu somar 50 com 30, 80. 20% é a realidade material. Mas se essa realidade material, por alguma razão, é impossível, 80% está resolvido. Deu para você entender ou não? Então eu não preciso me preocupar exatamente com o plano material. Se ele acontecer, ótimo. Mas vamos supor que eu não veja mais aquela pessoa. Não sei nem qual o destino que deu, ou se está encarnado. Mas se eu trabalhar o plano mental, se eu trabalhar o plano astral, que são as formas, pensamentos, isso corresponde a 80% da minha realidade. O plano material nem é o mais importante. Perceberam? Então, se eu quero pedir perdão para alguém, mental. Aí eu posso imaginar uma cena, uma situação onde eu possa estar pedindo. Existem 1000 formas de se pedir perdão, tá? Esse é um grande problema do ser humano. Eu queria saber assim,
por exemplo, se eu, por exemplo, conversar com o espírito daquela pessoa Sim. que desencarnou Sim. também, eu consigo. Exatamente isso. É exatamente plano mental e plano astral. Eu peço perdão através Sim. eu estou encarnada. Sim, não tem problema nenhum. Porque o perdão não é um problema do corpo, é um problema do espírito. E o espírito lá, na espiritualidade, consegue saber Isso não é o mais importante. não é? Não é o mais importante. Não é o mais importante. O importante é o que você está fazendo com você. Né? O plano mental e o plano astral, o perdão tem a ver conosco, não tem a ver exatamente com o outro. Tem situações que nós ofendemos as pessoas e a pessoa nem lembra da gente, né? Tá tudo bem, até está desejando bem, às vezes aquela pessoa até nos prejudicou, mas passou, nem lembra e você continua mantendo aquele vínculo, vínculo mental com aquela pessoa. Ela nem lembra mais do fato e você não esqueceu do fato até hoje. Olha interessante. A pessoa nos prejudicou sim, por alguma razão, ok? Foi, esqueceu, passou, e você está vinculado com uma coisa que só está dentro de você. Que só está dentro de você. Então a questão do perdão não tem muito a ver com pessoas. Deu para vocês entenderem ou não? Tem a ver conosco. Esse comprometimento, esse compromisso é com a gente, não é exatamente com o outro. É com a gente. Mas se lembrar de um momento assim, que nos trouxe dor, sofrimento. Mas, por exemplo, hoje eu consigo conviver com a pessoa normal e não tenho raiva nem nada, porque hoje eu entendo. Isso já é um processo de perdão. Dela Exato. Ela tem mais dificuldades, assim, então não tem problema. Nenhum, pessoal. Se eu lembrar de um fato, vamos lá, de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, e eu perceber que a minha palpitação no coração, que eu percebo que a respiração mudou, perceberam que o corpo está dando um sinal aí que a coisa não está 100% resolvida? Mas se você só lembra e você se mantém normal, isso já é um processo de perdão. Não é para esquecer os fatos, é para ressignificar os fatos. Deu para você entender ou não? Posso até voltar a conviver com a pessoa e aquilo passou. Eu esqueci? Não, eu ressignifiquei. Eu dei um outro significado para aquilo. Mas aquele momento de trazer tristeza, choro, isso faz mal? Isso é questão de não perdoar? Vamos supor, quando tristeza e choro, a tristeza é normal, ok? Mas quando abala emocionalmente, você percebe que você não ficou bem com o fato, é porque aquele fato ainda está no processo dentro de você, ele não foi concluído. Ele não foi concluído. Exato. Mas quando você é a prática. Você sente a situação, mesmo que tenha acontecido há muito tempo, ela vem na sua mente e você Então, esse que ela falou, significa que está aí que precisa do processo. Então, é um processo lento e gradativo. Você tem que ir deixando as pessoas do passado no passado, os fatos no passado, evitar de ficar pensando, até porque já foi, ok? Já foi. E à medida que a gente dá a oportunidade para que o tempo e as novas experiências vão chegando, aquilo vai ficando mais e mais e mais no passado. Ao ponto de você ter dificuldade de se lembrar dos detalhes. Isso já é um bom sinal. E às vezes alguma coisa ainda pode incomodar? Pode, mas isso já é um processo de perdão. E quando se repete frequentemente? Então, porque a pessoa não percebe que está fazendo as mesmas coisas, as mesmas emoções. Então, você conversa 1, 2, 5, 10 vezes. Depois, por isso que eu falo que às vezes o afastamento, cada caso é um caso, tá? Estou falando de forma genérica. Às vezes você tem que se afastar. A doutrina espírita, pessoal, ela nos esclarece ao ponto que nós não precisamos nos obrigar, pelo menos, a conviver numa situação que nos faça mal. Ok? A doutrina espírita não fala, você busca 1, 2, 5, 10 vezes. Percebeu que não conseguiu, que a coisa é muito conflituosa, para não gerar um mal maior, às vezes para não gerar um... Então o afastamento é necessário. O afastamento é necessário. Ok? Depois volta, a gente aprender a trabalhar no paralelo, mas não necessariamente grudado. Ok? Tem pessoas que convivem muito bem distante, próximo tem conflitos, não é assim? Isso é normal, somos humanos na fase de humanos para seres humanos. Todos nós carregamos muitas mágoas de outras existências, dessas existências. Então, às vezes, por exemplo, numa existência passada,
Aconteceu muito, tá? Aí eu tirei a vida de alguém, em um triângulo amoroso. Isso é a coisa mais comum que aconteceu, foi isso. Aí aquela pessoa vem como filho. Vocês acham que a convivência vai ser boa? Não. É evidente que não. Mesmo sendo filho. Porque um espírito reconhece o outro. O corpo não reconhece. Mas o espírito reconhece. Aí você tem aquele afastamento. No livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo conta exatamente essa história. Exatamente essa história. Ok? Viria como filho. É lógico que ia ter um conflito entre pai e filho ali, mas aos poucos o amor paterno ia dissolvendo aquilo. E não ia acontecer em 1 ano ou em 5 anos. Levaria 30, 40, 50 anos, não importa. Por isso que a bênção do esquecimento. Por isso que algumas frases, de forma simbólica, diz assim: a reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Entenderam ou não? Uma forma bem simbólica. Né? Então volta, refaz, ok? Refaz sem se lembrar do fato. Porque se a gente fosse se lembrar do fato, não teríamos estrutura psicológica. Por isso que você tem entre famílias, né, alguns conflitos desde pequenos. Alguns conflitos que você não consegue explicar nesta existência. Mas se você ampliar isso, fala assim, olha, são espíritos que estão se reajustando novamente juntos, para que eles possam ir diminuindo essa diferença. Essa diferença. Tem uma história, para fechar a aula de hoje, que explica exatamente isso. Mãe e filha, ok? Essa menina não chegou a conhecer o pai, porque assim que ela nasceu, meses depois o pai morreu. Ficou só ela e a mãe. Isso é um fato verídico. Isso é um fato, só não vou dar os nomes, ok? Mas é um fato verídico. A mãe resolveu não casar. A filha cresceu, teve seus namorinhos lá na adolescência, mas também não casou. E ficaram só as duas na mesma casa. Só as duas. Os parentes dela lá do norte, então era difícil para ir, não tinham recursos materiais para ir, nem eles vinham. Ficou só as duas. Só as duas. Ok? Chegou num ponto que a mãe já estava com quase 90 anos, bem doente, né, bem debilitada, precisando de todos os cuidados, e a filha que cuidava. A filha nessa época tinha 65 anos mais ou menos. Né? Esse fato chegou para mim, tá? Porque eu vou contar para vocês esse fato. E essa mulher que veio conversar comigo, já há alguns anos atrás, ela disse o seguinte para mim. Olha, interessante. Falou, olha, só é minha mãe, contou toda essa história, mais de 1 hora de história, e ela falou assim, vou ser sincero, nunca gostei da minha mãe. E minha mãe nunca gostou de mim. Minha mãe sempre cuidou de mim, cuidar sim. Muito enérgica, muito durona, mas sempre cuidou. As palmadas que eu tomei eu merecia, ok? Minha mãe sempre cuidou de mim, mas nunca me deu carinho de mãe. Abraço, aconchego, nunca. Cuidou, literalmente. Se eu ficava doente, levava no médico, dava remédio, ia na escola, tudo aquilo que uma mãe fez, mas não tinha carinho. Por outro lado, se eu não tinha carinho de mãe, eu nunca dei carinho de filha. Hoje minha mãe está debilitada e eu cuido dela. Todo cuidado, né? Levo no médico. Inverteu. Simplesmente inverteu. Minha mãe está praticamente no final da existência dela. E a angústia dessa mulher era essa. Não gostava da mãe, ponto. Minha mãe não gostava dela e ponto. Ela estava convivendo com a mãe já há 65 anos. Mas na mesma casa. Na mesma casa. A espiritualidade vem e fala, essas duas... por mais de 1000 anos, foram inimigas mortais. Mortais, literalmente falando. Quando uma pegava a outra, você não imagina o que elas faziam. Imagina, né? Aí elas se caçavam até no plano espiritual. Elas se caçavam até no plano... Foram mais de 1300 anos, uma contra a outra. Imagina, todo tipo de violência, agressividade, crueldade, estava aí. Chegou um momento que nós separamos as duas, porque não tinha como. Por mais de 1 século, elas ficaram se caçando e não acharam. Mesmo no plano espiritual, imagine o ódio disso.
E o ódio continuava. Aí chega uma hora que as duas cansaram, e melhoraram um pouquinho. Aí trouxemos as duas novamente. Falaram, serão só vocês duas, mais ninguém. Entenderam? Porque o pai morreu logo, não casou, não aconteceu nada, nem os parentes vinham, eram só as duas. Vocês acham que elas evoluíram? Deram um passo enorme. A espiritualidade disse, quando é uma chegada, nós vamos fazer uma festa. Quando a outra vier, vamos fazer uma festa para as duas. O amor não cabia. Vocês concordam que o amor não cabia? Foram 1.300 anos de ódio. Vocês querem resolver isso em 3 dias? É isso? Uma existência para uma cuidar da outra. Era a lição das duas. Isso não é um tipo de amor? Era o possível, vocês concordam? Era o possível. Então, se lá dava veneno, aqui dava sopa. Perceberam a diferença ou não? Não foi uma diferença grande? Ele falou, elas vão voltar juntos novamente. Aí vai nascer o amor entre as duas. Mas nessa existência, era só para uma cuidar da outra. É assim que Deus age. Fora os siameses, fora, não nem entrei nesse ponto aí. Perceberam como é uma transição? Foi mais de 1.300 anos, uma destruindo a outra. Nessa existência, uma estava cuidando da outra. Não é um passo? Veja, não cabia o amor ali. Ainda não. Perceberam ou não? Então, entre o ódio e o amor, às vezes você tem um período de transição. No caso delas, era o cuidar. O cuidar uma da outra. Conviver uma com a outra. Mesmo não querendo. No fundo, elas não queriam, mas tinham que fazer. E fazendo, elas foram se autorresgatando. Entenderam como funciona? É um processo de perdão. É um processo. Elas vão voltar. Aí vai nascer o amor entre as duas. É assim que funciona o perdão. É assim que funciona. Por isso que a reencarnação é a bênção do recomeço. De uma forma figurada, é o perdão de Deus às nossas faltas. Ele não quer nos punir, mas Ele vai nos dar a oportunidade para reconstruir, para ressignificar. Mas a cada ofensa que nós recebemos, tudo tem uma lição para a gente. Um pouco de nós, tudo tem uma lição para nós. Tudo tem uma lição para nós. O inimigo, às vezes, ele é necessário para dar... É o inimigo entre aspas, porque ele é um amigo disfarçado. Né? A gente fala inimigo, às vezes é um amigo disfarçado. Ele está nos obrigando a ser melhor. Melhor conosco mesmo, primeiro. Então o perdão e o auto-perdão tem a ver conosco, com as nossas emoções. Como é que eu vou fazer isso? Através de um processo lento, gradativo. Como? Fazendo algumas perguntas. Fazendo algumas perguntas para eu conseguir ressignificar aquilo. Mas o mais importante de todas as perguntas é entender que aquilo fez parte do meu compromisso antes de eu reencarnar. Eu já me comprometi a perdoar na prática. E como que eu vou perdoar na prática se eu não for ofendido? Então, os fatos e as situações, tirando os fatos, as situações das pessoas e ficando com as lições, é o meu comprometimento para essa existência. É o meu comprometimento para essa existência. Em relação ao outro, esquece do outro, pessoal. Tem a ver com a gente. É o amor, perdão, o amor do século XXI. E a espiritualidade está falando que vai ser considerado o maior amor do século XXI. É o amor, perdão. Só para espíritos atrasados. Não embrutecidos. Adiantados não precisam, pessoal. Adiantados não precisa. Isso que nós estamos passando, eles já passaram. E já aprenderam. Não quer dizer que eles não se entristecem com algumas situações. Que eles não fiquem chateados com algum fato. Só. Mas eles não se magoam. Eles não se magoam. Porque eles têm a gerência das próprias emoções. A gerência das próprias emoções. Eles cuidam das próprias emoções.
Ele sabe que aquele fato vai deixar triste, chateado, mas passa, isso passa, isso passa. Isso é uma lição. Eu vou aprender mais alguma coisa com isso. E vou aprender. Tudo bem? Primeira parte da aula. Semana que vem tem a segunda parte da aula. Tudo bem? Então vamos fazer a prece de encerramento. E nesse momento agradecemos ao amparo, ao abraço, às intuições, ao passe espiritual que recebemos. A alegria de estarmos juntos novamente, envolvidos por muita luz, por muita paz, por muita serenidade. Em um tema que tem a ver com o nosso crescimento, com a nossa felicidade, com o nosso equilíbrio. Que possamos repensar, ressignificar e aceitar que tudo vem para o nosso bem. Se falamos de um Deus de amor, de justiça, de bondade, significa que do micro ao macro estamos envolvidos por esse amor de Deus. E cada coisa, cada situação que a vida nos traz são lições essenciais. Às vezes estamos aprimorando, às vezes estamos aprendendo. Não importa. O importante é que a vida é uma grande escola, uma grande professora. E o tempo nos ajuda a entender tudo isso de uma forma que possamos buscar o porquê e o para quê de tudo que está acontecendo conosco. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso.